E o que eu proponho como ambiente harmônico é uma ideia mais ou menos próxima do que alguns autores chamam de implied harmony or inherent harmony, mas que eu proponho que essa ideia seja aplicada não só num contexto melódico homofônico, né, como na maioria dos casos ele surge, né, a aplicação desse termo. Então, por isso eu propus, ao invés de harmonia implícita ou harmonia inerente, eu estou propondo um conceito de ambiente harmônico, que seria a harmonia sugerida naturalmente pela ideia composicional, seja ela um tema, uma melodia, um motivo, uma figuração rítmico-harmônica, uma entidade acórdica, ou qualquer elemento que possa servir como elemento estruturante germinal para uma composição. Essa ideia da elaboração da música a partir do ambiente harmônico, ela é, de certa forma, emprestada da prática do arranjo no âmbito do jazz. Porque no âmbito do jazz você tem do arranjo no jazz, né? Porque no âmbito do arranjo você tem uma melodia, muitas vezes uma melodia já conhecida, e você tem que fazer alguma acrobacia para renovar aquela melodia que muitas vezes já é muito conhecida. Então, essa elaboração a partir do ambiente harmônico já é um procedimento muito caro dentro do arranjo no jazz. E eu quis emprestar essa prática para tentar fazer essa confluência com o que se chama de música erudita, né? Eu encontrei nessa prática um dos caminhos pelo qual eu posso realizar essa interface, tanto do ponto de vista analítico, para eu pegar elementos de peças que me interessem no repertório da música erudita, da música pós-tonal, como no próprio âmbito do jazz, e dessa forma poder fazer essa interface. Então, para tratar mais especificamente, né, do que seria na prática esse ambiente harmônico, eu recortei alguns excertos da peça e vou apresentar a mesma ideia, que aqui no caso é uma ideia melódica, e eu vou apresentar como o procedimento que eu usei para eu revelar esse ambiente harmônico ou me afastar desse ambiente harmônico. Porque no momento em que eu escolho revelar, eu vou ter uma clareza, uma estabilidade maior daquela ideia, ela se torna mais perceptível. E no momento em que eu escolho me afastar, eu gero um ambiente mais tenso, mais inusitado, talvez. Então, essa ideia melódica, ela aparece em 5 momentos, né, ao longo da composição da peça. Nesse primeiro momento, eu utilizo uma técnica que se chama de um acrônimo CASH, seria Chromatic Embellishment on Aesthetic Harmony. Aparece dessa forma no Coker, mas também aparece com outros nomes em outras referências, né? Line Cliché também. Que seria uma movimentação cromática das notas das notas dentro de um acorde. E essa movimentação ela destoa da harmonia, destoa do ambiente harmônico. Ela produz uma leve instabilidade, mas não tanto. Então, para esse primeiro momento, eu escolhi realizar essa técnica em alguns acordes específicos para gerar
essa sensação, né, de instabilidade, mas ainda remetendo um certo grau de proximidade com o ambiente harmônico. Essa primeira ideia. Então, só para deixar mais ou menos claro, para vocês verem, na primeira linha eu expus a melodia e essa harmonia que vem por cima, né, está cifrado numa linguagem mais tradicionalmente associada ao jazz, seria o que eu considero o ambiente harmônico dessa ideia, né? E a linha de baixo é a harmonia que eu pratiquei de fato, né? E muitas vezes o efeito musical que eu pretendo, ele vai estar justamente na comparação dessas duas instâncias harmônicas e como elas dialogam ou não dialogam, elas partem realmente uma para cada lado. No segundo momento, eu optei por uma técnica que é frequentemente denominada escrita linear ou line writing, também em alguns compassos específicos, né? É uma técnica de divisão homorrítmica, né, com a melodia, mas que as vozes elas têm uma certa independência e cromatismo, elas saem da escala e retornam para a escala. E isso já gera um afastamento um pouquinho maior do ambiente harmônico. Gera uma certa tensão maior. Mas ainda guarda uma relação considerável. No terceiro momento, a ideia melódica também retorna a uma relação de proximidade maior com o ambiente harmônico, por meio de uma técnica de baixo pedal, né? O baixo é construído em cima da nota Lá, mas como a harmonia continua mudando, né, por baixo dessa nota Lá, isso traz uma sensação de suspensão e estranheza, devido ao fato de que a qualidade da nota muda de acordo com a harmonia, apesar dela ser estática. Então, vamos ver. Já no quarto momento da apresentação dessa ideia, eu busco um afastamento maior no ambiente harmônico. A ideia
apresentado algumas vezes e eu sinto que há uma consolidação, né? Então, nesse quarto momento, eu me permito a me afastar mais e buscar enfim, um efeito musical mais inusitado, por meio da aplicação de policordes no acompanhamento harmônico. Esses policordes são criados a partir da sobreposição de tríades e tétrades, ou de um acorde com um baixo estranho à escala que geralmente seria associada àquela estrutura acórdica. E esses entes aparentemente conflitantes, eles encontram uma unidade em modos, né? Modos da escala diatônica, da menor harmônica e da escala menor melódica. E essas escalas, elas de certa forma servem como uma entidade unificadora dessas ideias. De certa forma, isso é uma forma de reharmonização modal, de se pegar um tema que tem uma inclinação tonal e construir um ambiente modal em cima disso. Vocês vão observar que já destoa mais. E no quinto momento, eu faço uma adaptação da técnica quartal, que se trata da sobreposição da formação de acordes a partir de sobreposição de quartas, né? E não da sobreposição de terças, como seria o mais tradicional. E aqui a ideia melódica ela já surge bastante transfigurada, de forma a apenas ecoar a ideia original. E o ambiente harmônico também, eu busco um certo distanciamento da ideia de acompanhamento do ambiente harmônico. E essa modificação que eu fiz na técnica quartal, trata-se de tomar uma estrutura quartal, como vocês podem observar aí nesse primeiro compasso, e inverter, pegar a última voz, jogar a oitava abaixo e a primeira voz, perdão, a última voz jogar a oitava acima e a primeira voz jogar a oitava abaixo. Dessa forma eu mantenho a sonoridade ambígua, né, que é típica da estrutura quartal, mas eu ganho esse intervalo de segunda que para mim nesse momento eram desejáveis, essa dissonância. Novamente, eu sou um músico de background no jazz e na música popular, mas sempre busquei esse caminho de integração com a música erudita e sempre
esbarrei com uma certa frustração de não ter os elementos necessários para isso. E então o meu trabalho de investigação reside muito na busca desses elementos e na ressignificação de conceitos para que eles possam ser utilizados não só no contexto em que se é esperado deles, né, ou seja, dentro do jazz, mas que eles possam ter uma penetração também em outros ambientes musicais. Obrigado. Obrigada. Agora sim. A Sofia. A Sofia. Não sei se há alguma pergunta para o Luís. Alguém tem alguma questão? Sim, enquanto a Sofia se vai preparando. Não quero levar a tua fala para o plano, não precisas. Sim, obrigado. É mais uma consideração a nível de termos que poderão ser ambíguos entre a música erudita e a música do jazz. Quando falas no quarto movimento da hibridização de poliacordes dentro do jazz, poderemos ver como a Structured Triad e Hostile Structured Triad, da arte do trio de Brad Meldo. Isso poderá fazer alguma confusão, porque no jazz poliacordes é uma coisa totalmente diferente. Certo. Sim. É uma questão que precisa ser vista, mas a tríade de estrutura superior, né, ela geralmente cria uma sonoridade um pouco mais... ela busca uma criação de uma sonoridade mais tradicional, né? É praticamente um acorde que não seria um policorde com algumas notas de tensão. Por isso é que falo das tríades post-its, que faz parte dessa metodologia onde toda a estrutura superior não faz parte do campo harmónico, que é exatamente um exemplo de Dó sustenido, tríade e depois Dó, por exemplo. Certo. Nesse caso, não é mesmo um policorde, é mesmo a aplicação de tríades hostis. E é mesmo uma metodologia Brad Meldo, ou a arte do trio, faz parte dentro dessas coisas. Só um último comentário, quando falas da parte coatral, isso também pode-se conseguir encontrar nos voicings de drop 2 ou drop 4, onde se retira as quintas e faz-se a substituição das oitavas. Isso encontrou-se muito principalmente em livros de voicings para piano, de redução de acordes, e encontra-se esse tipo de metodologia para encontrar a sonoridade. Perfeito. Obrigado. Cortas aí, tá? Consegues passar? Vamos ligar o... VGA. Já está ligado o áudio? Tem que ser com o adaptador. Dá-me esse adaptador que está aí. Traz esse adaptador. O áudio já. Por isso é preciso isso subir no aliás externo.
Já mexeu com qualquer coisa? Informalmente. Eu vou lá acima para... já está a ver? Podes testar logo, não está a ver? Dystopian spaces. Já está. Já está a ver? Está aberto. Pronto, esteja à vontade. Só um minutinho. Fala ao tempo, professor. Ora bem. Chega à frente. Posso puxar à frente? Pronto, já que estamos aqui neste ambiente informal, digamos, de apresentações, já agora só para apresentar a Sofia Balbontim está a trabalhar comigo no Sierra, nas Belas Artes, é arquiteta de formação, artista sonora, e portanto é um contexto diferente, mas também que eu penso que pode trazer algum aspecto enriquecedor, nomeadamente através do trabalho sobre o som e o espaço, numa perspectiva complementar e diferente também daquelas a que tradicionalmente estamos acostumados. Portanto, obrigado, Sofia. E obrigada, António. Vamos a isso. E ainda para mais é a única representante do género feminino. Fico honrada. Convém. É impressionante. Mais uma razão. Lo siento. Obrigado. Eu vou apresentar o meu projeto Espacios Resonantes, que é um projeto que está relacionado com o doutoramento, não é o mesmo, mas é uma derivação, é um projeto coletivo, e em inglês é Resonance Spaces. So Resonance Spaces explores the interaction between architecture and sound within industrial infrastructures with heritage value. This artistic research focuses on the aural architecture of these spaces as a means to construct alternative narratives and re-signify their memory. The project consists of a series of acoustics expeditions in search of abandoned infrastructures on the margins of memory and the urban, sublime and historical architectures of strange geometric shapes, uninhabitable spaces within an exacerbated and unique acoustics. From the material collected in these spaces, field recordings and sound activations by acoustic and electronic means, the project moves onto a creative phase of musical composition. Performances and installations, acoustic and virtual simulations as a way of transferring the sensitive knowledge of space and recreating the sensations experienced inside these places. The team that is conforming this research is Matthias Klenner, architect and sound artist, Joan Lavandeira, media artist, and Sofia Balbontim, me, architect and sound artist. So the project I am going to present today is Resonance Spaces Wastelands. This is a project of virtual reality that uses a video game to transform the virtual space into a meta-instrument, where the player composes the sound atmospheres through interaction with the space. This project was funded by the Vortex program carried out by Arts Games for the exhibition at Sonar Festival in Barcelona this past weekend. Through a virtual reality video game, the viewer-player takes a virtual and sonorous journey through reverberant spaces. Liquid spaces destined to store oil, water, and gas. The virtual space becomes a meta-instrument where the viewer-player composes sound atmospheres through the interaction with the space. Using algorithms to measure sound position through binaural, acoustic, and convolutive reverberations, 4 spaces are reconstructed through simulation as a process of acoustic archaeology. A cooling tower of an abandoned thermal power plant in Charleroi, a float tank in Barcelona, a Second World War oil tank in Scotland, a water reservoir in Santiago de Chile with reverberations ranging from 15 to 75 seconds in duration. Here, sounds emerges as an agency, the evidence that reveals the rhythm of the anthropic impact
on the planet within a territory of accumulation of the residual production of wastes. A useless and petrified landscape that seems sterile, this entropic action of residual territorialities is inhabited and transformed by the video game, building a new dialogue that links humanity with deshumanization, the natural and the artificial, to the point that the former becomes the latter and vice versa, until they merge into a single concept, a landscape frozen in time by the oblivion of humanity in an eternal process of production. So all these spaces were reconstructed in a 3D model and developed in Unreal software for building the video game. Each one of these spaces is a real space that we visited as a team, and we trespassed these spaces to virtual reality through the video game. So each one of these spaces, you can see here the visualization of them in the video game, the trespass to the virtual reality. So how does this meta instrument works? The sounds that are in the space are visualized as light sources, which when touched by the player, activate the sound that they contain and generate an interaction, a specific interaction to each space. Because each space has a proper acoustic, their own acoustic. So each one of these spaces has a specific convolution reverb that is simulating the real acoustics of the real space. That is to say, the player, while exploring the space, activates these sound sources in different ways that I'm going to mention now. And he creates his own sound composition. As he moves, he interacts with the sound objects and he starts composing. Some sounds, such as responses to sound impulse, generate hits in the player, and others move within the space. In some cases, the sounds are objects that collide and remain floating within this place. In addition, in each space there is a continuous background noise that builds a general atmosphere, and a quote from an author who talks about sound and space. Different authors within the field of acoustics or sound art that are speaking about space. So all these spaces in the video game are linked between each other. So that, let's say they are like kind of stages that you pass from one to another one, and each one of them start with an impulse response. That is a way of introducing the space, the acoustic of space. So, for example, in the engine down oil tank, somehow the impulse response is the voice of this space. So it's somehow the future, the main future of each one of those spaces. Every sound masks in. Also, usually the impulse response is is also complemented by a change on the visualization of every space. So then, as a meta instrument, the video game has several sound sources. So in the way you kind of travel through these spaces, you are activating the sound sources around the space, and each one of the spaces has different mechanics and dynamics. So, for example, in engine down oil tank, these mechanics are these lights, sphere lights, that are, when you hit them, they are going around you. So you can, somehow you can interact with this sound different ways. For example, you can put yourself inside these spheres, inside the circle that they are building. So you are going to hear the sound acoustics as a spatialization around you. So the video game is built with
binaural acoustic through algorithms, so in every moment there's a way that the player can really compose sound through spatialization. In the cooling tower, for example, this mechanic is different. You hit the sound source and it activates itself, but then it hits and it's going around the space, but in an aleatory way. So also you can kind of, I don't know, go to find this same source, and the same source is going to come back and play again the sound. In the case of the flute tank, the dynamic was different. Every time you touch the sound source, this one is going to disappear. So the game was more like reaching all the sound sources and complete them, so you can change the stage to the second stage. And in the water reservoir, the sound sources are the columns from the space. And every time you hit one, you're hearing the sound of the original column. So it's very interesting because all the columns sound differently. And it's every time you hit the column will light up. So somehow you can know that you already had hit this one and not the other one. Then there's also interaction by proximity. In the cooling tower, there is this laser that is in the middle of the space. So it's reproducing a background noise that is constantly being heard, but in the measure that you go for it, near it, this will be heard with more volume. So you can also play like getting close to these elements or not. And also in the water reservoir, this was also a dynamic with the water. There was a water sound that we experimented there with the ground. It's difficult to explain, but somehow when the water reaches the ground, as it has so much sediment, it will react to the water, and with the contact microphone, we record all these sounds, and also it's working by proximity. And also there are some speakers around that are reproducing background noise. And then also there's interaction by position. So in the case of the flute tank and the engine down oil tank, every time you move around the space, you will have some change in the sound atmospheres. So, for example, engine down oil tank that is very long, it's 250 meters long and has the record Guinness in reverberation. In the measure that you move through the tunnel and you trespass the first third, for example, of the tunnel, the background noise is going to change, so you can also play with this background noise, like moving forward or backward. And also the visualization changes with the sound, somehow to make notice that you are really reaching this point in the video game. So the player-composer can play with not only touching the sound sources, but also like moving around the space and playing with the position inside the space. So this was a project that we developed in the Vortex program that is carried out by Ars Games and was funded by them, and we worked it for exhibiting in the Sonar Plus D in Barcelona the last weekend, and was a very good experience. We trespassed this video game to Oculus MetaQuest, so it was a virtual reality meta instruments. Somehow the people were inside the space, reaching out the sound sources and composing this composition.
So this project has had previous versions. The first one was for the International Congress on Ambiances, and it was much more a performance where we played like a chroma, very retro style. And the second version was for the Biennial of Media Arts in Santiago de Chile, where we recreated only the inching down oil tank, the record Guinness in reverberation. And the idea was to simulate the sensation and the experience of being inside the tank. So in this case, there was a multi-channel installation, and then a simulation of the oil through visual projection, a simulation of the oil around, because it was an oil tank and was everything like full of oil. It was very pregnant. And the third version, that was the fourth version, that is this one, is the update of the third version, and was made in Unreal with binaural acoustics using convolution reverbs, and had only 3 spaces, and wasn't an Oculus MetaQuest. And I want to show now a video of this version, of the last version of the video game, the one that we showed in Sonnet. It's 4 minutes and a half. I don't know if it's okay in time. Yeah, it's okay. Dystopian spaces, ruins of desire and destruction. Oil, steam, and coal architectures. Haga clic para salir. ¿En dónde? Why it's not showing? It's not showing. Fin de la presentación. No. Okay. It's not in the beginning. Dystopian spaces, ruins of desire and destruction. Oil, steam, and coal architectures, today they lie absent. Nature reconquers them, knocks them down, and inhabits them as monuments of a future that never happened. Pressurized pipes that heat crude, stored in underground concrete tunnels, which travel miles for ships heading off to war. The space is a medium for meditation. Perceive not the objects, but the distance between them, not the seasons, but the pauses. Vibrations do not disappear, but dissipate, echoing all the while, for energy is conserved.
The acoustic space is the place where space and time merge when presented in the form of sound. So all the sounds that you could hear inside the spaces, inside the video game, were all sounds recorded inside these spaces, in the real spaces, by us. Thank you. Very, very interesting. Do you understand Portuguese? Sim, mas não falo tão bem. Muito interessante. Gostei muito. Acho que não sei se há questões. Se alguém quer colocar alguma questão. Eu ouvi imensos motivos. Os motivos estavam lá. Alguém quer? Não? Pergunta? Boa. Espera aí. Não é uma questão, se calhar. Toma o microfone para te fazeres ouvir. Maybe in English. Não, pode ser português. Do you understand Portuguese? Como preferir. Estes trabalhos sobre ressonância fazem sempre. Passando para a música, provavelmente há um artista que conheces, que é o Paulo Kikuchi, que faz a exploração. Ele é basicamente percussionista, mas faz sempre umas performances aproveitando espaços ressonantes. E, portanto, sempre que vejo estes trabalhos sobre, basicamente sobre espaços ressonantes, faz-me lembrar isso e a forma como ele joga depois com filtragem de parciais harmónicos resultantes desses espaços reverberantes para criar obras em tempo real, basicamente. Um género de performance de criação. Paulo Kikuchi. Pronto. Não conheço. Não sei a nacionalidade Mas dele. depois vou perguntar para escrever algo. É espanhola, não, chilena. Eu sou chilena. Chilena. Porque há aquela malta da arte sonora de Barcelona, o Martino Ruiz e o Berenguer, eles dão sempre muitos exemplos do trabalho desse Paulo Kikuchi, porque é Sim, nós para a música, não é para a área. Como equipa conhecemos, hemos colaborado con Berenguer também. Muito interessante, parabéns. Boa. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu achei muito interessante também. Então, Cláudio. Agora é o Cláudio. Ok. Cláudio esteve também na primeira edição, portanto está-se a tornar... É VIP, já é VIP. É HDMI ou VGA? Pronto. Eu já ligo. E aqui o áudio? Esta coisa funcionou bem, não é fluido, não tem problemas de sinal. Grande investimento. Já está.
Já foi? Enquanto o Cláudio vai se preparando, eu vou dizendo o Cláudio Portanto, o áudio já apareceu. é da Universidade Nova de Lisboa, de CESEM. O áudio, vou fazer isso para Organista, compositor e muito culto. Fumador de cachimbo. Eu estou a ignorar completamente o que estão a dizer, portanto podem dizer à vontade o que quiserem. Ok, eu tinha uma parte que não ia dizer, mas afinal vou dizer. Ok, Cláudio, 20 minutos, está bem? Ok, certo. Eu estou a correr o áudio, vejam lá se está a chegar alguma coisa. Não. Deve estar a sair para HDMI, se calhar é a mesma questão. Sim, tem o canal da HDMI. Não. Não, é o jack. Tens que mudar no teu output. Sim, está aqui. Vê lá. Estás a mandar? Sim, estou. Ok. Já está, perfeito. Perfeito. Incrível. Não é por nada, Isabel. Melhorámos imenso as mudanças de oradores. Ok. Boa tarde. A costumeira borreia de siglas de agradecimento, ou seja, agradecimentos ao FCT, CESEM, FCSH, OMIC, Miso Music, por acaso não é apenas uma sigla, mas a todas as pessoas envolvidas. Estou no meu último ano de doutoramento, portanto escusem qualquer brevidade ou um pouco de agudeza no discurso. Portanto, este trabalho é sobre um álbum que eu lancei a 28 de maio por causa do centenário de Georgi Ligeti, e isto foi o conjunto de umas atividades que realizei durante o mês de maio para o centenário deste compositor. Que brevemente foi a realização do Poema Sinfónico na Sala da Esgrima do Colégio Amado de Negreiros e a realização do recital das obras de órgão de Ligeti, no órgão histórico aqui da Ajuda, aqui ao pé. E lamentavelmente não é um instrumento que eu possa trazer para aqui, como podem compreender, e tocar para exemplificar as coisas que eu faço. Não é bastante portátil e não é meu. A última crítica do álbum, que eu lancei o ano passado, que tem não só as obras de Ligeti, como La Montiane, John Cage, dentro da temática de música de vanguarda da década de 60, ou seja, música contemporânea de hoje em dia. E no Museu da Música, perto do dia do aniversário de Ligeti, fiz num órgão positivo de Fontanos, também um tesouro nacional, a realização não só do Poema Sinfónico para Sempre Tronos, como as peças de órgão e uma peça de minha autoria. Mas no que concerne esta apresentação, é este álbum. Ether Ventus, feito em colaboração com Andrew Levine, um músico multi-instrumentista de Nova Iorque, residente na Alemanha. Portanto, este foi o sumário que apresentei e eu cito porque há um documento muito importante na minha fase do meu doutoramento que eu descobri que não existe praticamente em lado nenhum, que foi numa conferência de organologia de organeiros, ou seja, algo muito enfadonho para organistas e as pessoas que são fãs deste mundo. Ligeti foi convidado na década de 70 para apresentar um artigo sobre o que é o futuro deste instrumento. Eu consegui ter acesso, graças ao intercâmbio de bibliotecas, a este documento e, para meu espanto, que encontrei lá coisas que contradiziam a maior parte do que musicólogos, analistas e pessoas falavam sobre a música de Ligeti, nomeadamente, por exemplo, o que é que ele achava de microtonalismo ou polirritmos ou massas sonoras ou ruídos, algo que contradiz totalmente a opinião de vários musicólogos. Eu vou passar muito brevemente, é impossível encolapsar todo aquele discurso numa apresentação de artigo, mas estes objetivos que Ligeti expõe foi a chama inicial para a colaboração com Andrew Levine, que falámos sobre vários objetivos de Ligeti e sobre como pô-los em prática, dado que não vamos estar a alterar um instrumento que é histórico, não vamos estar a fazer uma programação com eletrónica ou mecânica e estar a alterar aquilo tudo, não vamos fazer tudo o mais analógico possível.
Portanto, temos de utilizar técnicas expandidas e sons eletrónicos analógicos à nossa disposição e ir a cada um dos objetivos de Ligeti e tentar encontrar a sonoridade do que é que ele queria, o que ele envisionava para o órgão do futuro. Héctor Ventus vem dessa mistura fina que nós queremos realizar neste álbum, que é a mistura de madeira, metal e vento, ventos, e a eletrónica e eletromagnetismo. Eletromagnetismo, porque o controlador utilizado por Andrew Levine é o Theremin e instrumentos de touchplate, ou seja, de capacitância, de sinal, que o próprio corpo humano atravessa o circuito e logo nunca é um valor discreto ou fixo. Claro que é uma homenagem a Ligeti, não só na sonoridade, mas no tipo de abordagem metodológica que utilizamos. Eu não vou querer entrar nesse terreno lamaçal de o que é música intuitiva, música improvisada ou composição em tempo real. Para mim, cada coisa tem a sua caixa, mas acho que eu tenho uma palavra a dizer sobre este aspecto, que é, se seguirmos certos modelos composicionais e adaptá-los para a interpretação em tempo real, acho que estamos a criar um novo tipo de linguagem que é um pouco deste trio de termos do qual eu não me identifico com nenhum deles. A nível de dados técnicos, tivemos o cuidado de, porque no artigo de Ligeti ele fala especificamente de uma coisa que é comparar o órgão de tubos à música eletrónica. Parece um disparate, mas ele consegue defendê-lo muito bem. Temos primeiro pensar 1950 e 1960, Ligeti vai para os estúdios de Colónia e faz as suas peças eletrónicas, articulação, glissando e na altura. E há um pormenor que encontramos em entrevistas e biografias, que ele queixa-se do ruído e da necessibilidade e a maleabilidade do sistema eletrónico em Colónia. Mas ele queixa-se ainda mais que é do altifalante. Ele queixa-se do ruído inerente do altifalante e da falta de ressonância no espaço que o altifalante tem. Ou seja, ou temos um bom espaço acústico para ter o altifalante, ou se for uma sala qualquer, o altifalante não ressoa naturalmente no espaço. No entanto, a prática secular de posicionamento de órgãos em igrejas, dentro da sua reverberação acústica, e isto apelando a tudo o que foi dito no painel anterior, traz uma camada muito mais interessante para o som. Portanto, Ligeti defende-se a dizer que o órgão é o futuro da música eletrónica. Este é o título da apresentação que Ligeti fez. A transcrição original não se consegue encontrar, mas existe na Universidade de Northwest um documento que faz parte da livraria de congresso e foi preciso grandes autorizações para ter acesso. Mas eu consegui fazer uma súmula. É bastante interessante porque esta apresentação teve um conjunto de pessoas no debate, ou seja, foi uma conferência só sobre este tema, entre eles organeiros e detentores de patentes e o clero e por aí fora. E no fim o debate teve assim qualquer coisa de interessante. Indo diretamente aos pontos, porque são esses que nós pegamos por utilizar para este álbum, Ligeti faz uma espécie de micro-estado de arte na apresentação do seu artigo, onde especifica a evolução não só da música, mas em paralelo com a evolução com este instrumento que é o órgão, que podemos pensar como o rei de instrumentos, como Mozart dizia, ou o primeiro instrumento ou sintetizador criado pelo humano. Percebemos que Ligeti é detentor de um grande conhecimento dentro deste instrumento e dentro da música e da história da música, e faz um apanhado em 5 pontos. E é bastante interessante que não conseguimos encontrar em muita bibliografia ou artigos ele mencionar Cage ou Kagel sobre o Instrumental Theatre ou os happenings, que é uma coisa que poderemos dizer que o poema sinfónico ou o Grand Macabre tenham um pouco de influência deste tipo de coisas. Ligeti diz que sim, sem qualquer tipo de problemas. Os musicólogos dizem que não. Eu não vou tentar refutar nenhum deles, apenas quero utilizar um material musical para tocar. Os 9 pontos importantes a qual eu refiro, penso que conseguem ver, vou sucintamente à velocidade da luz passar por eles,
que basicamente passa pela mecânica do próprio instrumento, a sua afinação e a interação com a mecânica do instrumento. Quando eu estou a falar do órgão, para os que não estão habituados a ouvir-me falar, eu não estou a falar daqueles eletrodomésticos eletrónicos que as pessoas costumam ter em casa para tocar órgão. Não é isso. Eu estou a falar de um órgão mecânico, onde os registros, as teclas, toda a parte é mecânica. Logo podemos abrir gradualmente. No órgão eletrónico é um botão on-off, não existe nada entre si e a parte que está a gerar o som por modulação física ou por sampling não terá este grau de pureza. Portanto, é por aí. Portanto, logo existe o problema de comutação de registros, que seja possível fazer uma abertura gradual. Ou seja, eu trabalho muito com órgãos históricos, fica-se com as mãos cheias de pó, os instrumentos chiam, aquilo não se comporta, não reage bem, tem de se dar um pouco, desculpem a expressão, um pouco de porrada nestes instrumentos, que normalmente são vetustos, estão cobertos de caliça, de pó, não funcionam bem, portanto tem de se ter um bocado de ginástica com aquilo, para depois chegar ao ponto e conseguir fazer a mesma coisa que, por exemplo, se faz com um saxofone, já que é o instrumento que temos estado a falar hoje, técnicas estendidas e à volta disso. A mesma coisa se pode falar de outras manigâncias como o tremolão, que é basicamente o vibrato do órgão, poder modificar esse vibrato, mudar o fornecimento do ar. Ligeti, nesta conferência, ele diz que não foi a primeira pessoa a utilizar o ato de ligar o motor e desligar o motor, que ele utiliza brilhantemente na peça seminal Volumina. Outros compositores fizeram, como Bentham-Breiros. Mas esse fator começou a criar já um conjunto de obras muito específico, que até o compositor Arvo Pärt utiliza o ato de ligar e desligar o motor. Portanto, isto sai fora de género musical de vanguarda ou não, quer queiram chamar ou não de Arvo Pärt de vanguarda. Mas o que fazer com instrumentos que isto é muito prático. Eu já toquei em órgãos em que, então onde é que se desliga isto? É ali no quadro. Então eu tenho de ir 9 metros daqui para desligar o instrumento. Bem, tenho de contratar um assistente. Este tipo de coisas às vezes parecem demasiado básicas, mas têm a ver com os princípios da construção destes instrumentos e simplesmente este tipo de dados ou mecânica para a interpretação não eram dados adquiridos e não eram para ser utilizados. Alguém não iria estar a acompanhar a cerimónia e querer desligar o órgão. Não sei, penso eu. Logo, também o espaço, falou-se da ressonância própria do espaço. Os órgãos normalmente não é típico nos órgãos portugueses, mas estão dentro de caixas. E Ligeti advoga ao ponto mais importante, que é a incapacidade de expressão deste instrumento, de ir desde PP até FF com o mesmo timbre. O órgão não consegue fazer isso, tem de se acrescentar timbres, é um sintetizador aditivo, subtrativo, não no pensamento de filtragem, mas adiciona-se e subtrai-se registros para atingir os patamares de dinâmica. Logo, por aqui nós conseguimos ter uma espécie de pensamento ontológico sobre que soluções poderemos ter a nível de sonoridade e queremos utilizar neste álbum. E basicamente isto está intimamente relacionado com Simon Emerson e com o discurso mimético e discurso oral que já foi aqui falado. Também não vou querer destinar esses termos, mas focar-me nas diferenças entre estes dois instrumentos, porque realmente estão nos antípodas. Enquanto que o órgão é estático a nível de envelope dinâmico, tecla on, tecla off, não se consegue fazer mais nada disso. Poderá existir um pedal de volume, mas é apenas adição de registros ou uma caixa que está a abrir ou fechar. No caso do Theremin, temos completo controle da dinâmica com a antena. A frequência da nota no órgão é fixa, seja divisão de 12 oitavas ou órgãos de música antiga que tenham a entonação de uma afinação de época ou outros órgãos mais modernos com outros, mas é fixo. Não conseguimos fazer deslizar aquela nota para outra ou tentar encontrar ali um microtom. No Theremin é possível encontrar qualquer tipo de frequência graças à capacitância da antena. Quanto ao timbre, o timbre do órgão é complexo, a nível tanto da onda como a riqueza sonora de harmónicos que é produzido.
e é a possibilidade de adicioná-los e subtraí-los. Enquanto que para o theremin é uma onda sinusoidal ou triangular, e a partir daqui passa muito pelo gênio do design modular e do sintetizador do que é que se pode fazer. É polifónico, o theremin é monofónico, o órgão tem uma precisão rítmica incrível e tonal, o theremin não, é bastante errático nesse aspecto, qualquer variância de temperatura ou pressão altera o instrumento. E onde eu chego à minha parte, que é o controle expressivo. No theremin só um gesto faz vibrato, no órgão, por mais que se ande a fazer vibrato nas teclas, aquilo não vai produzir qualquer tipo de efeito. No entanto, com o conjunto de técnicas expandidas que eu tenho desenvolvido para este instrumento, consigo encontrar algumas manigâncias onde consigo fazer vibrato, crescendos, glissantes, micropolifonia, encontrar microtons e até dentro do reino do ruído, de uma nota, como o termo Ligeti diz, asfixiada ou desnaturada. Claro, tinha de aparecer o diagrama de Simon Emerson. O que eu quero dizer com isto é, entre a parte oral e mimética de cada um dos instrumentos, há o que nós relacionamos com a imagética do som. Ou seja, o órgão é aquilo, mas eu não estou a ouvir o órgão fazer a sua função normal. Tenho uma certa aura do órgão, mas isto eu não consigo perceber o que é. E o theremin também, com a aplicação modular que Andrew Levine fez, acontece o mesmo. Portanto, isto nós temos a concepção da síntese modular para os que gostam de entrar a fundo neste tipo de coisas, mas basicamente o theremin e os controladores de touch estão todos ligados a osciladores dentro do sintetizador modular e todos eles são influenciados entre si próprios com o princípio do envelope following, um pouco como os objetos Sigmund dentro do Max. Mas isto é tudo a nível analógico. O que dá a entender que o que fazer com como ligar estes sons todos. Eu estou a falar a nível auditivo de gravação. Passar também por mostrar a parte do modular. Isto tinha de ser algo bastante compacto e que não utilizasse bastante espaço. Também há um problema de terra, grounding, que todos estes instrumentos precisam mesmo de ter condições elétricas necessárias. E é um bocado complicado em igrejas antigas encontrar sítios para ligar a terra. Continuando, que tinha parado, a parte do som foi muito importante para nós. Como misturar estes dois mundos para soarem só a mesma coisa e termos este vai e vem entre o discurso mimético e oral. Foi utilizado um microfone e a gravação foi feita em 84 canais em ambisónico, depois convertido para estéreo e binaural. O álbum está disposto em todas as plataformas digitais, as primeiras 3 faixas são em estéreo, as outras são em formato binaural e convido a passarem por essa experiência, porque em vez de realizarmos uma questão de uma espacialização à volta, não, as fontes sonoras estão fixas e o objetivo com o formato binaural é ouvirmos mesmo a mistura entre os dois instrumentos. Para realizar isso, eu, outra vez baseado no que o Ligeti falou, do que o altifalante era estéril, porque não tinha um espaço ressonante interligado, enquanto que o órgão tem. Decidi pôr as colunas que servem como munição, tanto para mim como para o Andrew, dentro da cabine ressonante do órgão. E implica uma característica sonora à saída de toda a eletrónica. Tudo isto é captado. Há uma saída direta do modular para áudio e são esses dois fecheiros que são sobrepostos. Ou seja, a reverberação que se ouve dos instrumentos eletrónicos é a própria reverberação no local, sem impulso de resposta, sem convolução, ou seja, em tempo real. Aqui está a disposição tanto do theremin, das colunas, e aqui o microfone mal se nota, mas está por cima do suporte de microfone. Esta firma está apenas a comercializar este microfone para o mundo onde está o dinheiro, que é o cinema e as séries de televisão, mas é um microfone ótimo para field recording e este tipo de coisas. Uma breve biografia do Andrew Levine. Ele tem feito muitas colaborações com órgão e a geometria variável em instrumentos improváveis. E, para além do theremin, utiliza continuum
e outro tipo de instrumentos dentro desta temática que nós percebemos que faz parte da linguagem do Ligeti, de tentar encontrar as notas e os sons entre as notas e os sons. Tenho que citar como conclusão a influência de certas pessoas, como Annette Van Gogh e John T. Harrison, na concepção não só deste álbum, como a estética toda do meu álbum anterior e de permeabilidade do meu doutoramento da parte artística. Ou seja, sou compositor de música eletroacústica, não poderia deixar esse meu cunho do ato de ouvir as coisas antes de sequer tocá-las. Portanto, é muito importante para mim ter este tipo de relação de intérprete, mas também um pouco de engenheiro de som. Não sei. Há alguns exemplos, existem outros organistas a fazerem coisas loucas, não sou apenas eu, não é? Em Portugal provavelmente serei, mas está aqui uma breve amostra de organistas e de álbuns. Há um do David Tudor. David Tudor era organista, tenho de dizer isto, David Tudor ganhava dinheiro como organista, não era a tocar com as peças do Cage que ganhava dinheiro, como é óbvio. Estas são as imagens do órgão histórico aqui da ajuda, aquele P. Há algumas referências. Dentro do meu doutoramento fiz entrevistas a muitos compositores, organistas, compositores de cromática e organistas, e daí todo este output artístico está contaminado com estas coisas. Esta expressão é do Ligeti, que acho que representa muito bem todo o trabalho que tenho feito, e muito obrigado. Se houver tempo, posso pôr um bocadinho do áudio. Podes pôr. Então vamos ver. Ou ouvir, neste caso.
questão? Perguntas? Para colocar? Não? Sim? Eu não havia notado. Oi, preciso. Eu não havia notado a diferença entre a escala que no órgão você tem a continuidade, né? E no Theremin você tem O alcance todo. e aqui a gente ouve um pouco de vez em quando uma espécie de glissando, né? Que você tem no Theremin e a questão da escala do espaço discreto no órgão. Você tem dois espaços, um espaço discreto e um espaço contínuo. Apesar de que alguns sons eu retirei mesmo tubos e sou eu que estou a fazer o glissando. Você faz glissandos com a mão? Não, faço com o tubo. Um tubo. Um tubo. Estou a soprar no tubo e estou no local, é como se fosse uma flauta sem buracos. Mesmo assim não tem o âmbito que você tem, claro, teria no Theremin. Sim. É diferente. Então há a continuidade, parece que abre um campo de resposta. Sim. Obrigado. Muito interessante. Mais alguma questão? Já está? Também, se houver, pronto, vocês desculpem, Rui, aceleramos um bocado, fizemos um bocadinho de força para acelerar este processo para a coisa não, para ser democraticamente justo para toda a gente, relativamente ao espaço disponível, mas como temos algum tempo, acabamos a horas, se para além das perguntas ao Cláudio houver outras perguntas que vocês tenham ficado por fazer, daquelas inadiáveis e que precisem absolutamente de colocar a qualquer um dos intervenientes desta maravilhosa tarde, por favor, não hesitem, é a vossa grande oportunidade. Seria fantástico. Uma força? É o melhor é andarem passando o microfone. Uma pergunta de leigo na área. Você, quando gravou isso, os efeitos foram gravados em separado e superpostos ou isso tudo foi feito em tempo real? Isto tudo foi feito em tempo real, sem improvisação. Uau, parabéns. É tudo em tempo real. E o áudio do modular sai para um módulo que é gravado em wave, o direto da eletrónica. O resto do áudio, em 84 canais, é a acústica da igreja com as colunas dentro do órgão. A eletrónica sai por esta manigância e não se precisa estar a acrescentar efeitos, ou seja, isto podia ser gravado em fita. Agora, a composição é um improviso, então? É improviso, sim. Com pontos discutidos previamente de campos harmónicos e rítmicos que iríamos utilizar. Impressionante. Obrigado. Ok, mais questões? António? Não? O que quis fazer? Oh, Miguel, e tu? Não queres perguntar nada? Eu não posso perguntar nada, porque senão nunca mais me calo. Pois é. Eu, aliás, achava fantástico que no ano que vem o keynote fosse realmente o Miguel. Nós nunca ouvimos o Miguel a falar da sua obra. Está na altura de termos aqui o Miguel, se calhar nos bons 40 minutos, a apresentar o seu trabalho, sei lá, as últimas obras, o que ele achar. Eu achava fantástico. Lembras disso? Lembro. Eu acho que seria fantástico termos o Miguel a falar da sua obra, que é uma coisa que eu nunca ouço. Eu ponho sempre os outros a falarem das suas obras, mas ele não o faz. E é uma pena. Pronto. E eu queria agradecer também, o Simp, o amigo, queríamos agradecer aqui também ao Keynote, um trabalho fantástico, está a fazer um trabalho fantástico com os seus orientandos. Gosto muito de ver aqui o Cláudio pela segunda vez, assíduo. Espero que para o ano também voltes, mesmo que o doutoramento já acabado. Se sobreviver. Se vais sobreviver. Costuma haver vida além tese. Vais sobreviver. Até agora ainda não vi isso.
Queria agradecer ao Cuba, não sei onde é que ele está. Está sempre ali atrás da cortina, mas vai ouvindo tudo. Vai ouvindo, vai controlando tudo, não é? Fantástico. Eu acho que sem ele também as coisas não avançavam. Não, escrevemos. Eu tenho os e-mails do Cuba sempre a dizer, então, como é que é? Pronto, e obviamente a vocês todos. E até para onde? Exatamente, portanto é isso que eu queria chegar para acabar, que é, portanto, nós em princípio esta iniciativa vamos continuar. A Isabel é não só a curadora, mas a motivadora desta coisa. Nós ficamos como, enquanto MIC ou enquanto membro e diretor mais ou menos do MIC, com muitas outras pessoas que assumem iguais funções de imensa responsabilidade, mais do que as minhas, eventualmente. Mas, pronto, temos um conceito científico, como eu falei há bocadinho, e, portanto, todas as ideias provindas, seja desses membros do Conselho Científico, do qual a Isabel faz parte, o António também, e outros, mas também outras ideias que nos queiram fazer chegar. Acho que este lado, por um lado, informal, mas sobretudo a abertura para receber projetos tão diversos como aqueles que ouvimos aqui hoje à tarde, acho que faz-nos muitíssimo bem, além de fazer mal, além de fazer bem à cabeça, faz bem à alma, e portanto, pronto, e obrigado a todos. Eu sinto muito como... Cuba, queres fazer uma pequena intervenção? Apanhei-te. Escusa-se. E portanto, mas é bem-vindo, se tu quiseres fazer uma pequena intervenção. Não. Ok, pronto, e portanto, em meu nome, em nome de todos, do MIC e em nome do Jacob, agradecer-vos e pronto, espero que continue o vosso maravilhoso trabalho, porque este mundo precisa de uma reflexão séria e honesta sobre os caminhos que está a trilhar. Obrigado e felicidades e saúde. Se quiserem ainda pescar qualquer coisa, há sumos também. Há uns suminhos, se quiserem refrescar, que o Iago esquece. Fresquinhos. Portanto, se quiserem, antes da vossa longa viagem, refrescar-se para se prepararem para as intempéries do percurso. Nós vamos desligar aqui. Parar o recording. Parar o recording. Podes fechar.